levanto da cama. Eu digo, ó Deus, se fosse só eu não saía dessa cama, não. Eu não me levantaria mesmo. Porque eu sei fazer almofada, eu sei fazer várias coisas. Artesanato, né? Eu sei fazer. Então, por que eu ia trabalhar longe? Então, eu preciso de dinheirinho a mais, porque o que eu estava recebendo não dava. Você vai passar a catraca? Me acordo 3h20, preparo o café das crianças, me arrumo e quando é 4h eu desço para pegar o 4h20. Quando eu pego 4h40 para pegar o ônibus. Então eu vou sentada agora. Não tem oferta de emprego aqui. Se tivesse, olha, eu seria o primeiro a entrar na fila para estar trabalhando para cá, porque economizaria tempo, eu descansaria mais e uma vida melhor. A minha vida é essa daí, eu saio da minha casa, eu acordo 5 horas, saio da minha casa 5h45, fico em torno de, uns 45 minutos no terminal, esperando nós para mim vir sentado. Se eu quisesse levantar mais tarde e mais rápido, eu viria em pé, coisa que é meio complicado. Em pé daqui no Parque Dom Pedro. No momento, a opção de trabalho que eu tenho e que me favorece mais assim, financeiramente seria na região da Paulista, né? Mas se eu tivesse uma outra oportunidade aqui, eu viria para cá com certeza, porque é bem mais perto. Eu acho que é mais assim, o horário de pico, que é a hora que todo mundo sai de casa, e como é periferia, como é bairro distante, então você não tem muito por onde fugir ali, né? Então isso talvez acho que é o fator que mais influencia. Para entender uma cidade como São Paulo, como qualquer cidade, você tem que entender a história dela, né? O processo social, político e econômico que foi acontecendo ao longo de décadas e que foi gerando esses espaços urbanos, foi produzindo esses espaços urbanos. São Paulo tem um processo de urbanização, né, que aconteceu principalmente ao longo do século XX, mas a grande transição urbana que São Paulo viveu foi na segunda metade do século XX. E São Paulo explodiu nesse momento, né? Cresceu, a mancha urbana se espalhou e se formou as grandes periferias que a gente tem hoje, que são muito precárias. E isso está ligado à enorme disparidade de renda das pessoas, né, o nível baixo dos salários. Então, esse é o único lugar que as pessoas podem morar e os empregos estão muito longínquos, né? Então, essa distância ela é criada por fenômenos complexos da sociedade brasileira. Aqui é o primeiro, aí dentro do Varginha tem um Grajaú, dentro do Grajaú eu pego o trem, aí em Pinheiros eu pego o metrô. Aí, quando para na Estação da Luz, aí eu subo mais ou menos 5 escada rolante. Aí saio fora e caminho quase no quarteirão, para chegar até o trabalho. Tenho que ir para chegar no emprego cedo, eu já pego e já entro, não importa se eu vou em pé, se eu vou encostada ali, né, aquelas primeiras cadeiras dos idosos. Então, se tiver cadeira desocupada do idoso, eu me sento, mas se chegar o idoso, eu vou ter que sair. Aí eu vou em pé. Eu acho que o trajeto poderia ser um pouco menor, poderia ter alguns corredores para facilitar um pouco e o usuário não ficar tão cansado, tão estressado, tanto na ida quanto na volta. Eu procuro tentar pôr na minha cabeça que isso infelizmente faz parte do meu dia a dia, que ainda não está tendo nenhuma mudança para evitar isso, que o estresse diminua. Então eu procuro encarar isso de uma forma assim, bem natural, falar que isso é uma coisa que no momento não tem nenhuma mudança e eu vou tocando assim. Saindo às 6 e voltando por volta de 6 horas, metade do dia eu passo longe dele. Fora o horário que eu tô dormindo, então, né, eu aproveito um pouco tempo, mas essa coisa de ter que
trabalhar, claro, todo mundo tem que trabalhar, mas faz com que eu fique longe dele no mínimo metade do dia. Você já chega no seu trabalho já turbinado, entendeu? Porque essa correria aí, trânsito parar, tem que ser, né? Então eu acho que o cansaço é a pior coisa. Você se cansa, vai. Queremos supor, são 3 horas, 4 de condução por dia, né? E de volta. A gente trabalha 8 horas. Cansa mais na condução do que... Entendeu? Que indo pra lá. Vai, é um turno de trabalho a mais. O sistema de transporte coletivo nesses bairros ainda é muito precário e não tem as condições adequadas para a circulação de pedestre, você não tem ciclovia, você não tem polos de emprego próximo das moradias, equipamentos. Então as pessoas têm que sair desses bairros para ir trabalhar aqui no centro expandido, circular 2 horas, 1h30, enfrentar congestionamento, enfrentar transporte coletivo superlotado, né, para estudar, para consumir. São Paulo começou com esse conceito dos radiais no plano das avenidas de Prestes nos anos 30. E a ideia foi que alguém deveria ser capaz de ir do centro para a periferia. Mas nos anos 80, o centro completamente, não somente explodiu, implodiu e virou centralidades, né? E agora quase ninguém mora no centro. As pessoas só passam para trabalhar, para fazer compras, etc. Esse acaba criando padrões da mobilidade que não são saudáveis. O plano diretor, ele é o conjunto de propostas e de regras, né, para melhorar o espaço da cidade. Ele tem como principal agenda, que não é uma agenda nova em São Paulo, é uma pauta que já está vigente aí há mais de 20 anos, que é trazer moradia para o centro expandido, principalmente moradia para a população de baixa renda, né? E, ao mesmo tempo, levar emprego para a periferia. Mesmo que você inicie o plano diretor e faça isso vai levar 10, 15 anos para você ter um impacto grande na cidade, né? Ele vai demorar para acontecer. Se a empresa está próxima aos trabalhadores, ela tem... O trabalhador vai gastar menos tempo em deslocamento. Então, isso aí pode deixar ele mais motivado, pode deixar ele menos estressado, isso aí tem diversos benefícios. Ele vai gastar menos também com o transporte público, e aí já é relativo ao financeiro. Se você está indo para o trabalho e está gastando 2 horas, o que era para ser 30 minutos, você não está se divertindo. Então, essas contas entram no trabalho. Pior ainda, porque você está indo para o trabalho e não está produzindo nada. Trabalhar. Fora que eu já levei de preguiçosa, vagabunda, você não vai criar os filhos, tá nas costas da minha mãe para criar, sabe? Então, é isso, vamos viver. Eu demoro mais de 1 hora, sempre mais de 1 hora para chegar em casa, 1h15, 1h20. Isso eu acho interessante, só o fato de eu sair 1 hora mais cedo já muda completamente o tempo de percurso. A única coisa que não tem como mudar é esse trânsito, né? Porque se não fosse o trânsito, o percurso era bem mais rápido. Engenheiro de tráfego, isso aí tem que ser um expert, porque não tem como. É muito estreito aqui. Digamos, se aumentasse mais uma faixa de ônibus, os carros iam dar onde? Uma faixa de ônibus, você poderia colocar até uns 80 ônibus por hora, todos parando no ponto, tá? Se você aumenta muito esse número, formam-se filas de ônibus nos pontos, e aí você perde completamente a confiabilidade, tá? Os corredores de São Paulo têm muito mais que 80 ônibus. Tem 200, 300, 400.
É difícil você mexer numa cidade que está toda estruturada há 100 anos, você não consegue rapidamente. Né? Então, enquanto isso não acontece, né, o único jeito é você limpar o caminho do ônibus, desde a origem até o destino, tirando o excesso de automóveis desses corredores todos que levam essas pessoas até o emprego. O carro, ele é uma propriedade privada, né, em que você ocupa muito espaço público no sistema viário, né, para transportar uma pessoa, geralmente. Então, é ineficiente. Se você transporta 46 pessoas dentro de um ônibus, você ocupa muito menos espaço do que 46 pessoas, cada uma num carro. Vamos ter quatro condições fundamentais para as pessoas, principalmente da classe média, optarem pelo transporte coletivo. Primeiro, um transporte coletivo próximo aonde ela mora, né? Então isso é fundamental para ela poder, né, mesmo que ela tenha que se deslocar, ela se deslocar por uma área pequena. A segunda condição é conforto no próprio veículo, né? Ou seja, veículos que tenham qualidade, que não tenham os degraus altos, que não tenha acúmulo de pessoas. A terceira questão é o tempo, certo? E para isso os corredores são fundamentais, os metrôs que reduzem o tempo comparativamente ao carro. Em quarto, o custo. O metrô, as pessoas gostam muito do metrô, apesar de hoje estar muito entupido, porque você entrou no metrô, no carro do metrô, você tem certeza de que dali a 27 minutos você vai chegar no destino como você sempre chegou. Tá? Então ele é previsível, ele é confiável. O ônibus é o contrário, você entra no ônibus e você não sabe quando você vai chegar. Então, além de ter qualidade, de ter velocidade média mais alta, tem que ter previsibilidade, regularidade. Então você tem, dentro dos atributos da qualidade do serviço, você tem, por exemplo, a acessibilidade. Quanto que você tem que andar para chegar no primeiro ponto de ônibus ou na estação de metrô? Depois, um outro atributo qual é a frequência do serviço. Quanto tempo que você tem que esperar no ponto para chegar o veículo. Perda de tempo com certeza é muito ruim, porque eu poderia estar estudando, poderia estar, por exemplo, numa academia, e esse tempo que eu perco, eu não consigo ter ele assim de volta. Eu não vi o crescimento dos meus filhos. Eu não fui um super pai, né? Mas também não fui um mau pai. Eu fui um pai que precisou trabalhar. E até hoje eu preciso. Eu trabalhar, economizar e um dia ver meus 2 filhos formados e eu terminar de pagar minha casa. É esse que é o sonho que eu tenho. E vou conseguir, porque se eu já dei entrada agora, o quê? Estou continuando a pagar, então meu maior sonho é um dia ver ele humilde, ou como for, eu ver ele dentro de uma casinha, se você precisa estar morando na rua como eu morei, ou precisa estar aguentando a humilhação dos outros, entendeu? Nas casas, é isso. E quando esse filho crescer, ver ela moça e ele rapaz formado. Nem que seja por um curso. Esse sonho eu tenho.
Acho que tem vários conceitos do tempo dentro de uma cidade, nem para falar de várias sociedades. Então, eu acho que o conceito principal em São Paulo é a pressa, é o tempo que está sempre sumindo. Se você olhar as horas do pico, por exemplo, não são mais confinados aos horários entre 7 e 10 de manhã. Agora, o horário do pico já começa às 5. Na sociedade industrial, que não existe mais, né? Em que todos os empregos começavam às 8 da manhã, terminavam... Então tinha os dois grandes picos, né? Agora não, uma sociedade de serviços, como é a nossa, tem gente o dia inteiro trabalhando, se deslocando. Ele passa em diversos lugares, né? Esse negreiro. Então esse aqui é umas 3 horas para chegar na Tiradentes. Lá não tem emprego, né? Lá próximo. Lá próximo não tem trabalho. O mais próximo que você consegue trabalho lá é em Guanás, Itaquera, mesmo assim é 1 hora de viagem. A Zona Leste não tem nada de opção para nós que moramos lá, né? Não tem outra opção, não tem como querer mudar, não vai mudar nunca. Então tem que aceitar e vamos que vamos. Por que essa opção desse horário de trabalhar praticamente na madrugada? É uma escolha do senhor? É a escala do trabalho? É uma escolha também. Eu gosto também. O senhor prefere? Eu prefiro. Por quê? Porque eu acho que é mais tranquilo para vir e para voltar. E é muito melhor de madrugada porque o trânsito é melhor e você se estressa menos. Às vezes eu durmo no ônibus, às vezes quando estou vindo, durmo no ônibus. A única opção que eles têm agora na madrugada é só essa linha. Não tem outra opção. Porque se for para ele pagar táxi de lá do centro até aqui, ele vai gastar quanto? Ele já vai gastar um dinheiro bem alto. E aqui ele gasta os R$3, aí ele vem até dormindo. Como eu já sei onde que eles descem, eu já acordo o pessoal, chego no itinerário, na casa dela, eu já acordo e falo, ó, chegou aí, ó. Às vezes você quer jogar tudo pro alto, sair do serviço, desistir de treinar. Aí você tem que fazer isso porque uma forma de eu me formar na capoeira, tá faltando 2 anos ainda, me formar professor, aí eu posso procurar uma ONG e dar aula por lá, né? Caso contrário, tem que continuar nessa vida. Você poderia descrever um sonho que você tem? Um emprego mais próximo, né? Mais próximo, mais digno, né? Às vezes você trabalha e não tem nada. Quando a gente chega em casa, sei lá, aí, pô, eu vejo meu filho, eu vejo minha mãe, você tem aquele aconchego do lar, né, que é, não tem igual, né? Então, pra mim, essa sensação de alívio é muito nítida, assim, né? E tanto quando eu chego, tanto quanto eu saio, né? Quer dizer, quando você sai de casa, parece que você sai já, tipo, pronto pra enfrentar trânsito e cara feia e gente dando cotovelada por aí. Nós pegamos 2 metrôs e um ônibus até nós chegarmos aqui. O transporte, como sempre, estava muito lotado, o ônibus, os 2 metrôs muito cheios, é abafado, o ônibus muito lotado. Aí eu chego na minha casa, tento fazer alguma coisa, mas por causa do cansaço, o que você faz mesmo é descansar para começar a luta no outro dia. O triste de tudo isso é que entra governo, sai governo, tem várias promessas
e não existe nenhuma mudança, né? O transporte público ele é muito ruim, não existe previsão para que isso melhore e nós ficamos assim realmente à mercê do governo e ficamos muito tristes com toda essa situação. São 5 horas por noite, 8 horas de trabalho, mais 3 horas de condução. Graças a Deus nós temos aí, mas poderia ser melhor, né? Vamos esperar dos nossos políticos aí o que ele tem de bom. Meu dia é isso aí, como eu falei, eu perco mais tempo dentro da condução e o mais cansativo é essa ladeira que eu subi aqui, né? Parece que é o dia todo de trabalho. Entendeu? Aí eu chego e agora é pra luta do lar. Depois dormir, para levantar e continuar, começar tudo de novo. Olha, eu queria trabalhar em parelheiro, sempre desde o começo, né? Teria mais tempo para mim. Porque gastava muito com pouco tempo. Porque enquanto eu gasto quase 3 horas, né, para o retiro, eu ia gastar meia hora para casa, do parelheiro para lá. Mais ou menos meia hora. É muito tempo que eu ganharia. Eu não ia perder, eu ia ganhar tempo para chegar em casa, tempo para fazer as coisas e tinha mais tempo com as crianças. Eu chego, um já está para o canto querendo dormir, o outro já está se escorando. Então, é assim, é desse jeito. Minha luta é essa.